Olá a todos, agora o momento do Minuto Notícias. É isso mesmo, uma novidade aí, bastante surpresos para quando for feito o início da restauração dos vagões, principalmente o vagão todo de metal, quando a mecânica se deparou para fazer então a raspagem das tintas e realmente são várias camadas. E entre elas, a camada principal, a original, um verde especial, que segundo relatos faz parte da Segunda Guerra Mundial, ou seja, esses vagões que também são produzidos na Alemanha pela MAN, provavelmente, quem sabe na história, possa ter sido utilizado pelos soldados alemães da época, transporte na guerra. E vocês, a recuperação dos vagões aí, da trem das etnias, e como que está esse trabalho? É muito difícil fazer esse trabalho? É um grande desafio para nós, na verdade, bem trabalhoso, restauração sempre é delicada, né? E pelo que parece, vocês ficaram surpresos com algumas camadas de tinta dos vagões, principalmente o vagão aqui que era todo de metal. Ele tem várias camadas de tinta e o que nós encontramos são 3 cores básicas de tinta, né? Qual é a sequência dessas cores? A primeira camada, no caso a última pintura, foi marrom, a segunda seria o azul, padrão rede ferroviária, e a terceira um azul, em 2 tons. Tem mais os verdes? Como é que é? Tem um verde claro e um verde escuro. A tinta original dele, na verdade, a primeira pintura dele foi verde. Então a primeira tinta. Isso vocês observaram não fazer a escamação das tintas aí para recuperação, né? Isso, nas partes que ainda são originais dele, que algumas coisas foram substituídas, né? Então nas partes originais dele, que são preservadas desde da fabricação, tem essa tinta verde. Descobrindo cores de tintas sobrepostas uma à outra, né? Bem, Budal, hoje nós estamos aqui na Mecânica Kalishak, fazendo um pouco de propaganda, mas a Mecânica Kalishak é uma empresa que fica aqui em Porto União e o seu Pedro Kalishak, neto de ferroviário, ele se propôs a fazer o restauro e a recuperação dos nossos vagões, e que estão hoje aqui também para a reforma, do nosso tender, que é onde o tender é a peça que carrega a água e a lenha para a nossa locomotiva 310. Mas uma das coisas que chamou a atenção foi que quando eles começaram a limpar os vagões, na desmontagem, na limpeza, além do vermelho que tinha, ele apareceu um azul. E depois do azul apareceu um verdinho mais claro e depois um verde um pouco mais escuro. Conversando com o senhor Altamiro, ele mostrou assim bastante surpresa quando eu comentei com ele. Ele disse, olha, eu já tinha ouvido falar que esse vagão veio da Alemanha, nós temos a inscrição aqui que ele veio de Nuremberg, Alemanha, né? E que esse vagão pode ter participado como transporte de soldados na Segunda Guerra Mundial. Então a gente está com essa novidade e eu até gostaria que o senhor Altamiro confirmasse isso, né? Com certeza ele vai confirmar, né? Então, se isso realmente é um fato verídico, então para nós é muito interessante e que nessa limpeza, nessa recuperação dos vagões a gente encontre novidades. E como o nosso projeto é um projeto turístico, que se isso for verdade, que sirva para o turismo da nossa região. Terminamos o Minuto Notícias, acompanhe as nossas outras edições. Até mais.